Tarcísio, meu amigo, governador do estado de São Paulo. Veja só a polêmica se o governador de São Paulo troca ou não de partido. Foi encerrada pelo próprio Tarcísio. Os rumores eram que Tarcísio de Freitas iria para o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro, saindo do Republicanos. A gente tem ele falando a respeito disso. Nós vamos acompanhar agora. Olha, o presidente falou isso hoje e eu tenho um grande apreço pelo presidente Bolsonaro, né? Então, todos os pedidos do Bolsonaro tocam lá no fundo do meu coração. Agora, o que a gente tem que entender é que, neste momento, os partidos estão aqui muito unidos. Os partidos que compõem a nossa base, né? O PL, o Republicanos, o PP, o MDB, o PSD, a gente considera um grande grupo, é um time só, então eu acho que isso é o mais importante agora. Então, neste momento não tem movimento nenhum a ser feito, pode ser que lá na frente a gente avalie, tudo que o Bolsonaro pede para mim tem um peso especial, porque eu sou muito grato, muito leal ao presidente Bolsonaro, né? Tenho uma gratidão enorme por ele, pelo que ele representa para mim, porque acima de tudo é um grande amigo, uma pessoa que eu tenho a maior consideração, mas hoje a grande questão aqui é a gente organizar o nosso time, é um time grande, unido, tem vários partidos que estão no mesmo barco e querendo o melhor para São Paulo. Tá aí a manifestação do próprio governador de São Paulo desmentindo a ideia de que ele estaria trocando de partido, o Republicanos para o PL. O Rafa Macris, como é que você vê essa polêmica? Porque no início do dia hoje, a informação é que ele sairia do Republicanos. Na sequência já veio o próprio presidente do Partido Republicanos desmentindo, falando que isso não fazia sentido algum, que ele não tinha sido comunicado e que ele nem vê essa possibilidade da saída do Tarcísio, e depois o próprio governador também vindo a público desmentindo. Você acha que faz bem o Tarcísio em permanecer no Republicanos? Até porque, vamos nos lembrar, Republicanos têm ministérios importantes, como o próprio Porto de Santos, e o Tarcísio agora está participando dessa obra, e mais do que isso, o Republicanos pode ter, no ano que vem, o presidente da Câmara dos Deputados, porque o Marcos Pereira é um dos cotados para suceder o Arthur Lira. Você acha que ele está pensando na força que o Republicanos pode passar a ter? Bom, primeiro que o Tarcísio pode ter a competência que for, e eu considero um dos melhores, se não o melhor governador hoje do Brasil com relação às suas ações, tudo aquilo que tem feito, se afastando das polêmicas, trabalhando bastante pelo estado de São Paulo, mas convenhamos que ele não seria governador do estado de São Paulo se não fosse o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele colocou a mão no Tarcísio, o Tarcísio também por sua competência, mas foi graças a isso que foi eleito. Então, na minha opinião, e na política a gente observa muito disso, ele deve total lealdade. Se o Bolsonaro dissesse, Tarcísio, não há discussão, eu quero que você venha para o PL, eu tenho certeza absoluta que o Tarcísio iria. Agora, houve uma discussão, muito provavelmente, entre o presidente do PL, presidente do Republicanos, Bolsonaro, e Bolsonaro foi convencido de que manter o Tarcísio no Republicanos seria o melhor caminho para continuar com essa gama de partidos que eles têm hoje na base de apoio. Na minha opinião, foi isso que aconteceu. E aí, mano? Eu não sei se o Tarcísio é tão capacho assim, não. Do tipo, o Bolsonaro fala e ele faz. Eu acho que ele está sendo muito habilidoso em, ao mesmo tempo, se mostrar um político independente. Nos momentos em que ele discorda do Bolsonaro, ele coloca isso. Foi assim na reforma tributária, por exemplo. O Bolsonaro tinha uma posição muito firme. O Tarcísio, com todo o respeito, discordou e atuou politicamente de forma concreta, articulando de modo contrário ao que Bolsonaro preconizava, mas, ao mesmo tempo, narrativamente, ele consegue, de forma muito habilidosa, manter a sua fidelidade. Então, eu acho que ele está tentando se manter navegando nesse cenário, onde ele tem independência e toma as atitudes que ele julga mais pertinentes, mas o tempo todo, narrativamente, reforçando o quanto ele é leal e grato ao ex-presidente. Ô, Ju, rapidinho, você acha que o Tarcísio ele é dependente do Bolsonaro ou ele tem vida própria e essa decisão é totalmente dele? Ele está numa fase adolescente aí, porque de fato ele nasceu, né, ele foi gestado por Bolsonaro e particularmente eu acho muito bonito ele reforçar isso o tempo inteiro, ele demonstrar lealdade. Isso mostra os princípios que ele tem como pessoa, mas também ele sabe que aqueles que desviaram, né, que não mantém uma relação ali de lealdade com o presidente Bolsonaro, perderam as eleições. A gente tem vários exemplos aqui para citar. Então, não vejo, mano, uma relação de capacho, não. Eu vejo uma relação mesmo de parceria. Agora, ele foi gestado por Bolsonaro, mas ele já tem a oportunidade de mostrar quem ele é.
Tarcísio, ele sempre foi destaque por onde passou, é importante a gente falar isso, ele sempre ficou nos primeiros lugares, então é natural que ele consiga viver também isso como governador. Ele está despontando agora num sentido de habilidade institucional, ele consegue dialogar muito bem. Então eu acho que ele está ainda adolescente, ele depende ali da mamãe e do papai, mas ele já começa a ter vontade própria, ele já começa a ter rosto próprio. Daqui para frente, quem sabe, ele é capaz de romper com o Bolsonaro, mas acho que ele não vai fazer isso. Representante aqui no Morning Show do agronegócio, você sabe que lá a gente chama isso de desmamar, né, o Rafa? Não é? Vai desmamando, vai tirando ali o bezerrinho da mãe. Ele está no desmame, Coba, mas uma coisa que eu queria colocar aqui, que é justamente o que a gente observou nas últimas décadas na política brasileira. Todos aqueles que foram desleais de alguma forma com aquela pessoa que o gerou, com aquela pessoa que o prospectou politicamente, eles sofreram na pele depois e hoje a grande maioria não está mais na política. Então a gente pode observar isso e eu acho que o Tarcísio está tomando muito cuidado com isso nas suas falas. Ô Palumbo, eu vi que você estava concordando quando o Rafa estava falando? Sim, o Rafael está certíssimo, né? E eu gosto muito das falas do Tarcísio, eu acho que ele é um homem ponderado, um homem sensato, um homem equilibrado. Ele fala muito em gratidão e eu concordo com ele. Quem não tem gratidão não tem caráter. E o governador Tarcísio está fazendo um excelente trabalho. Claro, ele foi eleito com a ajuda do Bolsonaro, mas eu acho que ele caminha sozinho, ele já caminha sozinho. Mas ele é tão grato que ele demonstra isso o tempo todo e fala para quem quiser ouvir que o Bolsonaro é importantíssimo, continua ouvindo, se aconselhando, mas quem governa o estado de São Paulo é o governador, não vai ser o partido X, Y ou Z. As alianças são importantes, mas eu sempre foco em pessoas e não em partido. Para fechar, Felipe Monteiro. Uma coisa é ser leal, outra coisa é ser fantoche, né? O Tarcísio pode ser leal ao Bolsonaro e pode discordar do Bolsonaro em várias ocasiões, não é? E a gente sabe que o Tarcísio, ele é um dos candidatos, né, fortes, né, tanto para a reeleição ao governo do estado de São Paulo, quanto para eleição para presidente da República. E não faz sentido o movimento agora. Não tem nenhum sentido movimentar agora. A gente sabe, por exemplo, que o União Brasil e o PP e os republicanos estão pensando numa federação que pode gerar mais fluxo de caixa para o estado de São Paulo, pode ajudar ele a se cacifar melhor politicamente com verbas de emendas parlamentares. Então não tem nenhum sentido esse movimento político do Tarcísio nesse momento agora. É bom esperar, sim. Agora, uma coisa que me perturba um pouco, né, eu acho que é um desrespeito ao Tarcísio, um desrespeito às pessoas que moram em São Paulo, é falar que o Tarcísio está na adolescência, está mamando ainda no Bolsonaro. Não. O estado de São Paulo merece um governador forte, merece um governador com autonomia. E o Tarcísio passa essa ideia de autonomia, sim, ainda bem. Eu discordo do Tarcísio em vários pontos, mas não dá para falar que o Tarcísio continua se alimentando do Bolsonaro. Não, isso é completamente errado. São 11 horas e 14 minutos agora. É importante uma coisa que o Felipe falou, porque o governador, diferentemente dos deputados, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, ele, como é eleito por um critério majoritário, ou seja, ele é o mais votado, ele não precisa de janela partidária para deixar um partido e entrar no outro. Então, qualquer dia a dia para ele trocar de partido. Não necessariamente hoje, não necessariamente durante uma campanha eleitoral, não necessariamente na janela partidária. Tem este detalhe também.